começou, hein, galera? Simbora! Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também é tua casa, e a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Pede aí também, vai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa também é tua casa, e a minha família é o teu lugar. Templo vivo, vou te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, vou te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor, do teu amor. HN, irmão. E aí, já sentiu a palpitação no coração aí? É isso aí, é o PHN chegando onde quer que você esteja agora. Ó, seja bem-vindo e obrigado por deixar a gente entrar no seu celular, na sua Smart TV, bonito, né? Na sua televisão, entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está. Obrigado por deixar a gente chegar até você, tá certo? Então, estamos juntos, o programa de hoje tá, legal demais. Eu já saí em missão com esse cara, e eu posso dizer para você que é um testemunho impactante, um cara, gente boa demais. Ó, vou deixar a expectativa para você, mas deixa eu conversar com quem já está aqui no programa. Ó, sempre, tá? Sempre, vira e mexe, eles estão por aqui, sempre dando o melhor. E hoje tem algumas figurinhas novas aqui, estreando na música, aqui na banda PHN. Deixa eu mostrar para você rapidinho. Nos teclados, bom, ele não é novidade, ele não está estreando, tá? Mas só que tá voltando aí, né? Lucas Santos no teclado. O Joãozão, meu querido João Paulo Rocha, ó, posso dizer aí sem sombra de dúvida, não é porque ele trabalha com a gente aqui não, mas eu posso dizer, um dos melhores guitarristas em atualidade na música católica, assim, tocando constantemente. Esse cara é o cara, viu? Meu novo produtor musical, esse cara aí. Até tremeu na base agora o João. Ele é o cara. O Sérgio, você com certeza você vai ver ele na transmissão da Canção Nova. Em algum momento você vai ver ele, tá certo? O Sérgio tá aí na bateria com a gente. E esse sim está estreando. Hamilton, irmão, bem-vindo, primeiro de muitas, viu? Nosso querido baixista, direto de Ubatuba, né? Direto de Ubatuba, direto de Ubatuba para as galáxias distantes desse nosso universo longínquo. Arrebentei, né, Renata? Renata, nosso diretor. A Renata voltou também, viu, gente? Renata, eu tô arrebentando? Tá legal? Deixa eu falar menos, né, Rê? Eu sei, eu consigo entender você, viu? Seus pensamentos, consigo.
Bem-vindo, padre. Sua bênção, querido. Deus abençoe, Peter. E aí, padrão? Geração PHN, uma galera dizendo não ao pecado, começando a buscar a santidade nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Firme nos propósitos, padre? Firme, o jovem tem que estar firme, né? Esse livro aí é fantástico, né? Eu lembro Legal, quando eu, depois da minha conversão, eu comprei esse livro. Tinha outra versão ainda, acho que é a mais antiga. Esse é um relançamento, né? Tá repaginado aí. E esse livro ali era livro de cabeceira, né? Para buscar a santidade, né? Para fugir do pecado. É isso aí. Deixa eu falar também da repercussão que teve no programa do Beato Carlo Acutis, falando em santidade, né? Me recordei agora. Ó, muitas pessoas nas nossas mídias sociais mandando um abraço, parabenizando pelo programa, pela música. Então, ó, Deus lhes pague por tudo, pelo carinho. Nós nos esforçamos para levar até você, de fato, um programa PHN que vai ser sustento, ser subsídio para a sua busca de santidade. Então, Deus lhe pague. Tudo isso aconteceu por graça de Deus e porque a gente está se esforçando por você. Fala nisso, entre em contato com a gente através das mídias sociais, tá bom? Está passando aqui no GC, como é que você nos encontra nas mídias sociais, beleza? Bom, não vou me delongar, deixa eu já ir chamando aqui esse cara. Meu, eu saí em missão com ele, vou só um breve testemunho aqui da nossa missão. A gente chegou num lugar, padre, que a gente foi falar de Deus para uma gurizada de crisma, só gurizada, uns 15, 16 anos, ninguém ouvia a gente, mas ninguém. Não ouvia, não me ouvia, não ouvia alguns outros missionários, só ouviram esse cara, tá? E só esse Ele cara. É forte, eu conheço. Forte. Ó, eu tenho um prazerzaço, é praticamente meu vizinho, mora ali na minha rua, meu irmão de comunidade, vai ser uma conversa agradabilíssima. Banda, prepara um groovezinho aí, para que a gente possa receber ele, Vitor Leal, missionário, meu irmão, meu parceiro. Chega pra cá. Vitor Leal, irmão, ó, já sonhamos com esse momento, já pensamos, não, agora não vai, agora não vai. Graças a Deus chegou, irmão, seja bem-vindo, cara. É uma alegria, verdade, muitas vezes falamos sobre estar aqui e voltar a estar juntos em missão. E para mim é uma alegria estar num lugar onde diz tanto de mim, diz tanto da minha história e diz tanto da minha vocação. Obrigado pelo convite. Veio de onde, Vitor? Eu sou de uma cidade chamada Cordeiro, interior do estado do Rio. Fica em torno de 170 quilômetros da capital, região serrana. Legal. Uma delícia, uma cidadezinha muito agradável. Um abraço para todo mundo aí, verdade. Né? De Cordeiro, lá no interior do Rio de Janeiro, região serrana ali. Um abraço. E tantos do Rio de Janeiro que acompanham demais o PHN, né? Então, um abraço para todos vocês. E, bom, sou seu fã. A gente teve uma experiência há um tempo atrás, né? Eu trabalhava no departamento infanto-juvenil na época. E nós fomos em missão e um dos pregadores era você. E aí que ocorreu isso, né? Nós chegamos lá no encontro de Crisma, um salão grande, né? Com a gurizada entre os seus 14, 16 anos. E você com toda essa... o seu jeitão, que nós vamos falar sobre isso, sobre esse jeito de evangelizar, é algo característico seu. Foi fantástico ali, eu já saí dali, seu fã, na sua pregação. E olha que a gente nem tinha tanto contato, mas naquela missão ali eu falei, cara, esse cara tem algo diferente e, que satisfação e que legal o PHN ter a ver com a sua história, né? E por isso você também está aqui com a gente para contar a sua história e essa proximidade com o PHN. Mas até chegar lá, Vitor, como é que é, cara? Vamos tentar voltar um pouco no túnel do tempo para a galera conhecer... não o Vitor missionário, vamos conhecer o Vitor Leal. Como é que era? Você teve um berço católico? Você tinha uma inserção na igreja? Como é que era? Não, na verdade, o contrário, né? Eu cresci num ambiente muito marcado pelo uso do álcool, então eu cresci nesse ambiente me familiarizando com o álcool, com realidades de pessoas muito próximas a mim, já na vivência do alcoolismo, e eu cresci nessa realidade. E o interessante é que no meu coração de criança,
olhar aquela realidade me provocava medo, pavor, pânico, porque era uma realidade muito complicada para uma criança que via aquela realidade. Então, dentro do meu coração foi crescendo o sentimento, o desejo de nunca experimentar aquela realidade. Isso foi muito forte dentro de mim. Porém, com 12, 13 anos, os hormônios começam a brotar dentro da gente. E não foi muito bem isso que aconteceu. Eu comecei a fazer experimentos muito cedo, já com 12 anos, e rapidamente o consumo de álcool começou agora a fazer parte, não mais daquelas pessoas que viviam comigo, mas já fazer parte da minha vida. A gente pode dizer assim, Vitor, você falando assim, esse estilo de vida, mesmo você na infância não querendo, não, isso eu não quero para mim, mas será que esse estilo de vida talvez ficou no seu subconsciente? Quando você teve uma oportunidade ou quando veio o primeiro convite, esse subconsciente agiu e você entrou nisso? Será que foi isso? Não, isso sem dúvida. Aquilo nada mais era do que uma reprodução daquilo que eu aprendia, daquilo que era o cotidiano da minha vida. Eu estava reproduzindo algo que era muito comum do meu dia a dia. E nessa fase, nós olhamos, no meu caso, olhava só o sucesso. Realmente, aquela criança mais pacata, mais tímida, começou a ficar mais desenvolvida, mais para frente, mais extrovertida. Aquele cara que consegue chegar na mina, quando já dá uns 3 goles, uns 4 goles, você já fica Não, né, era o suco Gummy. Era o suquinho Gummy. A gente... Ó, tem mais de 30 anos você? Exato. Tem mais de 30 anos, você vai entender o que é suco favor. Gummy. O suquinho Gummy fazia efeitos extraordinários. Sim, então, sim. E com isso também veio outras características pessoais. E quando eu percebi, eu já estava completamente dentro dessa realidade, com amigos que viviam essa realidade, e as realidades começaram assim a despencar. Eu que era um bom aluno, eu era um aluno dedicado, as coisas já ficaram comprometidas, o meu comprometimento começou a ficar comprometido, as minhas responsabilidades começaram a ficar comprometidas. Então, o sucesso, por um lado, começou a gerar fracassos em outro lado. E, claro, mesmo ainda muito jovem, mesmo ainda muito novo, os fracassos eles já eram perceptíveis. Eu já era capaz de identificar aquilo que era insucesso. Em primeiro lugar, porque os amigos ao redor que estavam tendo sucesso nos estudos, na profissão, eles diziam para mim que eu estava no caminho errado. Mas eu já estava muito dentro. Eu já tinha dentro, em primeiro lugar, o alcoolismo na família. Então, a questão genética também diz nessa hora. Eu já tinha uma predisposição ao alcoolismo. Então, aquele menino que começou a tomar cerveja, meio copo, um copo, uma vez em 15 dias, com 16 anos, com 15 anos, já se alcoolizava praticamente todos os dias. Tinha para 17, para 18 anos, e eu já estava no processo de ir morar no Rio de Janeiro, porque já era um projeto de adolescente. O meu pai, ele trabalhava no Rio de Janeiro, ele manteve a nossa família no interior, por questão de custo de vida. Então, ele ia, trabalhava durante a semana, aos fins de semana ele vinha para casa. Só que já era um projeto do Vitor, do Coração de Adolescente, e de ir morar com ele para fazer os estudos, para fazer a faculdade. E eu já estava nessa ponte de ir para lá. Porém, essas marcas do álcool elas já estavam muito presentes. Então, quando aconteceu esse êxodo, essa saída do interior para a capital, foi onde eu comecei a perceber, de fato, o mal que aquilo estava ocasionando. Eu comecei a ficar muito sozinho, então o álcool começou a ser a minha única companhia. E mesmo sozinho dentro de um apartamento, porque meu pai trabalhava muito, ele vinha para casa os fins de semana, a única companhia que eu tinha era cerveja, uma bebida destilada quente que eu tomava. E a partir disso, os meus estudos, isso começou a ficar muito comprometido. É interessante você falar dessa forma, Vitor, que dá para perceber assim, você que é jovem,
você já acompanha aí o PHN, né? Já está com a gente já faz um tempo, e nessa nova temporada você já tem acompanhado a gente, e é legal isso, né? Que bom que você está aí com a gente. Para a gente perceber, e você que é jovem perceber também, que o fundo do poço, o que é o fundo do poço? O fundo do poço é aquela ausência de sentido para viver, ausência de propósitos, ausência de sonhos, ausência de percepção, de relacionamentos que realmente se importam com você, de pessoas que realmente se importam. Parece que dá um vazio ao redor, você se sente isolado por dentro, por fora, de cabeça, enfim, é um vazio existencial, como se a pessoa tivesse sido jogada num vácuo, e esse vácuo não tem saída. Esse é o fundo do poço. Agora, no meu você caso, trouxe para nós... Desculpa, Victor, não, pode falar. Posso falar? O fundo do poço era um cantinho do meu armário que eu tinha, que era entre a parede, e eu me recordo muito bem, um armário onde ficava guardado os meus livros, e eu me recordo por muitas vezes eu apagar todas as luzes da casa, do apartamento, e ficar escondido. Você reproduzia esse fundo do poço. Sim, ele era real. Ele era real, porque eu sentava no chão, entre a parede e o armário. Lembro do televisor, naqueles... televisor mesmo, que você prende, ele ficava preso na parede. E eu ficava sentado ali, chorando, justamente por esse vazio. E o interessante é que essa conexão entre jovem e falta de sonho parece algo muito distante. Você falar que um jovem não tem capacidade de sonhar, isso parece impossível. Porque, em pouco tempo atrás, o sonho era muito vivo em mim. As expectativas eram muito... O que me levou para o Rio de Janeiro nada foi do que sonhos. De morar numa capital, de estudar, de ser um bom profissional, de ser um bom advogado, de fazer uma boa faculdade de direito. Foi isso que me motivou a até mesmo passar as contrariedades próprias de morar sozinho. E aí lá no Rio, interessante, né? Vivendo esse fundo do poço interno, sim, você reproduzia esse fundo do poço de maneira externa. E, como eu ia dizendo, né? Você traz essa realidade, né? De perceber, e nós estamos percebendo a história do Vitor, o Vitor contando essa ida para o fundo do poço. Porém, você disse algumas vezes já nesse primeiro bloco que a distância de você, quanto jovem, de um jovem saudável emocionalmente, espiritualmente, um jovem saudável, ele foi dando sinais, foi acusando, foi dando sinais de alerta. Então, o fundo do poço, claro, é um grande alerta. É um SOS né, que a gente chega lá e fala, não, alguém vai ter que me tirar daqui. Porém, você jovem, fique esperto com esses sinais de alerta. Né? Será que você está distante do que é a caminhada normal de um jovem para a sua idade? Será que você está distante do que seria o normal para um cara que está na faculdade, para um cara que está no ensino médio? Será que você está dentro do provável, né? Porque esses sinais de alerta que você foi trazendo, o Vitor, e hoje com a sua maturidade você consegue perceber esses sinais que na época você tocou adiante, né? Mas é legal fazer a galera pensar também sobre isso. Perceba os sinais. A gente não é bobo. A gente percebe quando a gente está no caminho errado. As pessoas percebem. Então, a gente precisa um pouquinho parar para pensar e não esperar chegar ao fundo do poço. Presta atenção nos sinais. E como é que você... A gente já está no finalzinho do bloco, Vitor. Sim. Como é que você descreveria, em poucas palavras, Vitor, quem era o Vitor antes do encontro com Deus? Só para a gente dar uma... Nossa, o Vitor, antes do encontro com Deus, era isso. Pá! Como que você identificaria você mesmo antes de Deus? O AD e o DD. AD antes de Deus e DD depois de Deus. Eu penso que era um jovem com uma boa intenção de acertar, com sonhos, com expectativas, mas que olhava sempre para o lado errado. Os sonhos eles estavam equivocados,
Os projetos, eles estavam tortos. Os sonhos, projetos, expectativas, eles não tinham suporte. Eles não tinham coluna. Eles não tinham fundamento. Então, eram sonhos. Apenas isso. E o depois não. O depois, as estruturas começaram a ser fincadas. As colunas começaram a ser construídas. As rochas começaram a ser colocadas. Então, podemos definir assim: sem fundamento e com fundamento. Legal. Isso é legal fazer esse paralelo, né? E já que você falou, só recapitulando um pouquinho a sua história. Sim. Depois dos 18, fala o que aconteceu aí. Depois dos 18 anos, Vitor. 18 anos eu recebo Porque todo doidão, ele quer ser gente boa com todo mundo. E eu era um desses. O doidão, ele é o político, ele não diz não para ninguém, ele é o cara boa praça, ele é o cara até mesmo agradável. E um amigo meu chegou e falou: Vitor, tem um encontro de igreja para fazer. E eu falei com ele: claro que eu vou, estamos juntos, está precisando de alguma coisa? Estou lá com vocês. Dá uma ligadinha, qualquer coisa. Não, qualquer coisa precisar, estamos aí e tal. Desliguei o telefone e falei: vou porcaria nenhuma, não vou nada. O que eu vou fazer em encontro de igreja? O padre usa saia, coisa estranha. Na verdade é batina, viu, padre? Depois eu fui descobrir que era batina. E falei: o que eu vou fazer lá? Então, pera aí, Vitor. Então, beleza. Segura aí. Eu instiguei de propósito. Ok. Eu instiguei de propósito para você perceber, querido, tem um cara antes de Deus que pensava desse jeito. E por incrível que pareça, esse cara foi sim se encontrar com Deus, tá certo? Mas a gente vai continuar essa história no próximo bloco e nós vamos falar da importância de um cara como o Vitor, que viveu tudo isso, a importância de um cara desse que viveu isso e que é jovem. Qual a importância da evangelização do jovem para o jovem? Qual o jeito certo de fazer isso? O programa tá legal demais, viu? Se eu fosse você, não sair daí, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Simbora, banda! Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Com a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento, vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto, pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Realiza um milagre em todos nós, Senhor, nessa noite. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Sei que Tu és o Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagres. O Senhor, Ele ouve a nossa oração. Tu que ouves a nossa oração, Tu que escutas o nosso clamor, Tu que sondas nosso coração, Tu que sabes, querido, querida, clama comigo agora então. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim,
intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção. Oh, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Ê, Senhor Jesus, intervém na nossa história, meu Pai do céu. Que musicão, né, gente? Ó, músicas, canção nova nas plataformas digitais. Encontra lá, tem Padre Gilberto, tem Peter de Laura, tem Emanuel Stein, essa música do Emanuel. Irmão, um abraço pra você. Tantos outros, Tiago Tomé, Ana Lúcia, André Florencio, Rogerinha, Salete, Tiago Nelsinho. Meu Deus do céu, é muita gente boa cantando nessa canção nova, viu? Graças a Deus, a evangelização na canção nova tem muito a ver com a música, né? Graças ao nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu sei que você pode, então aplaude esse homem de Deus. É isso aí, gente. Ei, Monsenhor Jonas. Mas estamos com um filho do Monsenhor Jonas Abib, Vitor Leal, uma conversa muito bacana. Ô, Vitor, no primeiro bloco, você enrolou o cara que te chamou para ir pro encontro, cara. Deu perdido mesmo, falou que foi, mas não foi. Como é que foi essa mudança? Não, na verdade foi ele que me deu o perdido. Ah, ele que te Foi, deu. na verdade acabou sendo, ele conseguiu virar o jogo. Ah, E então desliguei o telefone, falei que para mim mesmo que de forma alguma eu estaria, porque aos 11 anos eu tinha feito catequese, mas por aquela realidade de protocolo mesmo. Mas hoje, um parêntese, hoje eu descobri, há um tempo já descobri que naquele momento, com 11 anos, foi onde eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Mas essa descoberta ela foi feita, eu já pai de família, que ali houve sim um encontro verdadeiro com Jesus, porém, uma criança de 11 anos não conseguiu ter toda a percepção e logo depois eu fui engolido por aquilo que dizia muito de mim, que era aquela realidade de álcool, enfim, que nós já falamos. Agora, só uma vírgulazinha. Ok. O Vitor, você falou da sua experiência com a sua família lá, que não, Sim. isso aqui eu não vou seguir, já era, né, um cotidiano na sua família que você não queria, e no fundo, ficou gravado lá em você, lá na frente você teve a oportunidade e acabou seguindo o mesmo caminho. Exato. Mas a gente pode perceber que o bem, o que é bom e as coisas de Deus também ficam enraizados no profundo do nosso coração, da nossa mente. Ou seja, também ficou enraizado dentro de você, por mais que você escolhesse outros caminhos. Sim. Né? O que faz toda a diferença é a nossa opção. Mas o bem e o mal, aquilo que a gente experimenta, fica enraizado. E aí ganha força aquilo que a gente alimenta mais. Então, legal você ter falado isso também. Não, e se eu esquecer de falar um pouco à frente, você me lembra. Porém, falei que não ia, de forma alguma, porque eu não me sentia atraído por nada mesmo, porque eu já estava tão cheio de outras coisas, e no fundo, por mais angustiado, depressivo, o único remédio que eu tinha era voltar a usar. O único remédio que me tirava daquela situação era estar justamente naqueles ambientes, lugares e companhias que me faziam ficar depressivos. Não sei se eu me fiz entender. Sim. O seu maior mal era seu refúgio. Exato, porque eu, saindo dali, estando nas festas, nas boates, me alcoolizando, era o que, de certa forma, me tirava dali, mas logo em seguida me levava para ali de novo. Então, o único remédio que eu tinha era o próprio remédio que me levava para lá. Enfim. Então, aquela realidade de igreja, ela ainda não tinha força de atração dentro de mim. E, então, aquilo ficou completamente estacionado. Aquele convite daquele meu amigo ficou completamente adormecido dentro de mim. Ele me passou a data na hora, no dia que ele me ligou, e era meses para frente, então aquilo se perdeu no tempo. Só que uma semana anterior ao encontro, ele me liga e diz, é sexta-feira. Eu falei, sexta-feira é o quê? Não lembrava nem o nome do cara direito. Aí ele falou, sexta-feira é o encontro. Eu falei, botei a mão assim no telefone, dei aquele xingo forte. Falei, tô no sal.
Estou enrolado. Como é que eu falo? E tentei falar, pô, não vai rolar e tal. Não, cara, seu nome já está lá, já paguei. Tu vai ter que ir. E eu desliguei aquele telefone completamente desanimado, pé da vida. Mas, enfim, comecei a ver as possibilidades. Falei, vai ter muito jovem, muita menininha e tal, aquelas coisas de sempre. E cheguei lá naquele ônibus, quando eu botei o pé lá perto daquele ônibus, começaram a cantar meu nome, bolinha, bola, bexiga, todo mundo me abraçando, beijando meu pescoço. Eu falei, gente, que me melando todo. E eu falei, onde eu vim me meter, cara? E fiquei lá atrás do ônibus, falei, rapaz, um final de semana inteiro nesse lugar. E foi, começaram as músicas, a música é legal, eu falei, pô, legal. E comecei a me acostumar com aquele ambiente, comida gostosa. Ao fim daquele encontro, eu estava realmente impactado. Não chorei, falei, vou chorar aqui não. Vai que alguém me vê chorando. O que vai falar depois? Então, eu ficava lá atrás, engolia o choro. Mandava abraçar ou não abraçava, sempre dando aquelas fugidas. Mas, enfim, no fundo, aquela experiência foi muito interessante. Porém, não o suficiente para que eu mudasse de história. Não houve em mim uma abertura, porque eu estava muito preso. É como uma árvore muito bem enraizada, como uma árvore forte, com raízes muito profundas. Esse era eu em relação ao pecado. Enraizado, abraçado, agarrado. Mas um ponto interessante que tem aquelas chegadas na igreja, com os familiares. E minha mãe estava lá. Minha mãe chorava muito, e ela me abraçou, e nós nos abraçamos, e foi um momento muito forte. Ela não falou nada, eu não tive coragem de falar nada. Chegamos em casa, ela me fez uma pergunta, que eu não fazia ideia dos desdobramentos daquela pergunta. Ela diz, Vitor, não tem desses encontros para os pais, só tem para os jovens? Eu falei, mãe, eu não sei. Minha mãe, afundada no álcool há 20 anos, já tinha tentado se matar 3 vezes. E aquela pergunta me causou algo muito estranho dentro de mim, porque veio toda a minha história ali. Porque imaginar os meus familiares fora de um contexto de álcool era muito complicado, na minha cabeça, de um menino, um jovem de 18 anos. O tempo se passou, a minha vida continuou a mesma, ou até mesmo pior. Só que o povo de igreja gosta de doidão, não sei se já percebeu, sempre Sim. liga, chama, vem comer um macarrão aqui, vai ter o futebol da igreja, e sempre chama os caras, todo encontro de igreja, eu estava lá, eles me chamavam, eu estava. E numa dessas, de me chamar para estar junto, eu fiquei muito próximo de uma família da igreja. E uma certa vez eu estava na casa deles, e ela me entregou uma folha de A4, com o número 3 em cima, rodeado de azul. E ela me entregou e eu falei, o que é isso? Ela falou, essa é ficha de inscrição para sua mãe. E ali eu não consegui falar mais nada, Peter. Eu peguei aquela folha na mão, eu saí andando pelaquela rua daquela cidade, e sem saber o que pensar. E quando eu cheguei dentro da minha casa, eu falei, mãe, a Patrícia pediu para te entregar isso. E saí e fui para o meu quarto. E lá do meu quarto eu escutava o grito de choro da minha mãe, com um pedaço de papel na mão. E quando ela chorava de lá, eu não sabia o que sentir dentro de mim. E dentro do meu quarto me pus a chorar junto. Ela chorava na cozinha, eu chorava no meu quarto. Não tivemos coragem de conversar sobre aquilo. O encontro foi se aproximando e minha mãe foi se preparando para aquele encontro, como uma noiva se prepara para o casamento. Eu imagino hoje, Peter, que
ao pegar aquela ficha, ela pegou a última chance da vida dela. Minha mãe fez unha na semana anterior, ela foi ao cabeleireiro, ela fez a mala, desfez a mala, porque ela queria fazer a melhor mala do mundo. E as pessoas que estavam naquele encontro dizem que quando ela chegou naquela sexta-feira à noite, uma noite fria, ela disse: a partir de hoje eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca. Minha mãe saiu daquela casa de retiro, uma mulher completamente transformada. Minha mãe começou a fazer um trabalho lindo de recuperação de jovens na cidade, de dependência química. Meu bairro tinha muitas vendas, pontos de vendas de drogas. Os jovens que antes iam nas bocas comprar, agora eles entravam dentro da minha casa antes de comprar para conversar com a minha mãe. Ela começou a fazer um trabalho de resgate absurdo, que na minha cabeça era contraditório, não se encaixava. E claro, constrangido, envergonhado, porque agora quem precisava de um resgate era eu, e eu não conseguia. Agora, quem precisava de ajuda era eu, e o jovem não conseguia. E a impotência da minha mãe, as raízes da árvore forte era tão profunda, que limitaram inclusive a ação dela ao meu respeito. Porém, uma vez eu estava numa festa de bairro, muito comum, em cidade do interior, e esse mesmo amigo que me ligou há 3 anos atrás, falou: Vitor, daqui a 2 semanas vai ter outro encontro, vamos? E ali eu comecei a chorar com um copo de uísque na mão e falei: cara, dá essa chance para outra. Quantas vezes você já me fez convite? E eu fui franco com ele. Falei: quantas vezes tu já me chamou para ir em show? Fomos pro PHN juntos. Você me colocou dentro de um ônibus, cara, para ir para Cachoeira Paulista. Quantas vezes você me colocou dentro daquela casa de retiro? E isso não deu em nada. Não aconteceu nada. Ele falou: vamos a última vez. Eu joguei o uísque fora e fui para aquela casa de retiro, muito frustrado comigo mesmo, porque quantas vezes eu tentei, eu quis. Hoje eu consigo perceber que eu quis muitas vezes, mas as raízes não deixavam. Estava zanzando por aquela casa e um jovem veio: Vitor, vamos para a sala de palestra. Eu falei: cara, eu não vou não. E por que tu não vai? Eu falei: porque eu estou cansado de escutar essa história de que eu fumava, não fumo mais, de que eu cheirava, não cheiro mais, de que eu bebi e não bebo mais, e eu vejo muita gente sendo transformada e eu não consigo sair. Porque eu queria dizer isso, eu fazia e hoje eu não faço mais, mas eu não consigo. Então eu não vou naquela sala para aquelas pessoas dizerem para mim: eu consegui, você não está conseguindo. Ele: vamos lá. Eu me recordo que tem uma calça velha, uma camisa daquelas de igreja. Sentei lá atrás, na sala de palestra, naquele fundo. E a condução começou: eu vou chamar uma pessoa para falar para vocês. Eu não sabia quem era. Ela vai falar da história dela. E de repente entra uma mulher um pouco mais baixa que eu, com o semblante mais lindo do mundo. A minha mãe entra naquela sala de palestra. Ela tinha 45 minutos para falar. Ela falou 5 minutos. Foi o suficiente para minha mãe me dar a vida pela 2ª vez. A minha mãe, ela não se conteve em me dar a vida uma vez. Aos 21 anos, a minha mãe me trouxe a vida com muito mais força do que a primeira vez. Eu não aguentei muito, claro, saí lá de trás daquela sala, me levantei, e a pregação daquela início, fim de tarde, início de noite, foi eu abraçado com ela, e ela dizendo no meu ouvido: meu filho, eu te amo, meu filho, me perdoa.
Aquilo foi trazendo vida, Peter. Aquilo foi me restaurando de tal forma que ali eu fui esvaziando as minhas mochilas, fui falando isso aqui não mais. E ali foi o meu PHN. Não mais. Por hoje não, isso chega, isso basta, isso não cabe mais, isso a minha vida não suporta mais. E saí daquela casa de retiro com propósitos novos. Não foi simples, não foi fácil. Tive que tomar muita água, porque eu precisava estar ingerindo muita coisa. Comecei a fazer parte de um grupo de recuperação de dependentes químicos, que era o que a minha mãe fazia parte, dentro de uma casa de recuperação que faz esse trabalho bonito até hoje lá em Cordeiro, chamado Casarão Vida e Esperança. E ali eu fui me reestruturando, fui me erguendo e fui me colocando à disposição de Deus. A pregação, ela tem caráter de salvação na minha vida. Foi uma forma que Deus foi colocando o resgate das pessoas em mim, para que eu pudesse ir me comprometendo. Com 22 anos eu comecei a pregar, e aí comecei a me comprometer com as pessoas. O meu relacionamento com meu pai começou a ter um novo sentido. E aí foi uma fase muito bonita, que eu acho interessante falar, que nesse período de 22, 23 anos, eu comecei a perceber o meu pai percebendo gotas de sangue no travesseiro, na cueca dele. E começamos a fazer exames e mais exames, e descobrimos que meu pai tinha o fígado muito já comprometido. E que diante daquela situação, ele precisaria parar de beber também. E como foi bonito, a partir da ausência do álcool no meu pai, perceber que aquele homem dizia tanto de mim. Poder cozinhar para ele, poder fazer as vitaminas dele, porque agora ele não poderia mais frequentar bar, poderia tomar mais nenhum tipo de álcool, ele precisaria se alimentar bem. E eu não sei se eu conto agora, conto no próximo bloco, porque tem uma parte muito interessante aí com meu pai que eu acho legal contar. Ô Vitor, nós vamos para o próximo bloco. Nós vamos terminar essa parte da história do seu pai, com certeza. E eu acho muito lindo no PHN, Vitor. Isso aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é meu celular, certo? Aqui nesse celular tá a pauta do programa de hoje. Só que o que Deus faz? Deus coloca essas palavras no seu coração, na sua boca, e faz isso aqui, ó. Entendeu? Sabe por quê? Porque na verdade o importante é a gente ver que existe chance a cada um de nós. No próximo bloco nós vamos falar do seu pai. Nós vamos falar da importância da evangelização do jovem, porque alguém não desistiu de levar o Vitor para Deus. E aí veio a conversão da mãe. E da conversão da mãe veio a conversão do pai. E aí a gente vê se concretizando o eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Existe chance sim, para você, para mim, a gente tem chance. E aí Deus desestrutura tudo que a gente tinha planejado para dizer isso para você, cara. Para você, moça, tem chance sim para você, tem chance. Eu vou fazer um favor para você, nesse intervalo. Eu vou dar um tempinho para você dar uma chorada. Sabe aquela chorada? Deixar cair as lágrimas. E daqui a pouquinho a gente volta, porque a gente tem a conclusão da história, a gente tem aquilo que o padre vai trazer pra gente, e a gente vai rezar por você. No terceiro bloco a gente vai rezar por você. Pode chorar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos cantando. Realiza o milagre em mim, Senhor. Vamos lá, solta a voz aí. Realiza o milagre em mim.
Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, oh Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Oh, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Ó, segura aí, viu? Chorou um pouquinho? Beleza. Então limpa a lágrima aí. Tem o terceiro bloco e a gente vai rezar com essa música, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos rezar por você. Que testemunho lindo. Vitor Leal, missionário da comunidade Canção Nova. Cara, o que foi esse segundo bloco aí, hein? Maravilhoso. Ô padre, voltando já, trazendo aquilo que a gente tinha já dado, assim, um vento, né? uma pitada daquilo que seria explanado aqui no programa, sobre a evangelização do jovem para o jovem, porque não desistiram de chamar o Vitor, não desistiram de fazer o convite, não desistiram de colocar ele dentro de um ônibus, dentro de um retiro, e o que ele falou, né, perfeito. Gente da igreja gosta do doidão, né? Graças a Deus que a gente gosta dessa estirpe de gente, né? Esse tipo de pessoa. Mas, padre, a evangelização do jovem para com o jovem, a gente não pode esquecer que existe parâmetros, né? Quem vai adiante para poder pregar para o jovem, sendo jovem, inevitável, às vezes tenta dar uma promovida em si mesmo, inclusive usando isso que o Vitor falou, né? Gente, eu vim da droga, não sei o que, papapá, e dá uma exaltada nisso, né? Ou então utiliza-se de polêmicas para poder atrair a atenção, e polemiza demais, e evangeliza de menos. Fala para a gente, padre, qual que existe uma forma, um jeito mais sensato de fazer isso? Porque é legal o jovem entender que é necessário essa evangelização do jovem para jovem, mas tem uma mãe que vai ajudando a gente a como fazer, ponderar, dá uma ajuda para a gente aí. Sempre a forma é o Espírito Santo. É né? isso aí. Porque assim, é o Espírito Santo que nos santifica, é Ele que vai moldando a espiritualidade, o carisma em nós. E como você falou, né, o jovem precisa estar evangelizando o jovem. Como o Vitor falou lá no encontro, por mais que ele não queria ir, mas ele chegou lá, viu jovens ali. E aí, eu lembrei, você falando, Vitor, eu lembrei também do meu encontro pessoal, né, que foi no encontro de jovens. E eu estava vivendo vazios existenciais, não estava vivendo muita coisa ruim, mas um vazio. E me convidaram para o encontro, e foi até minha madrinha de batismo que fez a inscrição. Ela perguntou se eu queria ir. Eu disse, não, vou sim, quero. E ela fez a inscrição, eu fui. E foi interessante porque eu estava vivendo um vazio existencial assim, e quando eu cheguei naquele encontro, eu me deparei com a maioria daqueles jovens que estavam no meu colégio, aqueles jovens que eu via sempre na rua, e todos felizes. O cara tocando, eu disse, nossa, aquele cara toca ali. E nos encontros, nas orações, nas pregações, cara, aquilo foi tocando de uma tal forma. E eu falo isso porque aquele jovem que te chamava lá, ali ele estava evangelizando, dizendo, Vitor, vamos lá. A linguagem do jovem é que faz toda a diferença, né? Aquele teu amigo, qual é o nome dele? O que me chamou? Que te chamava. Foram dois, foi o Café e o Thiago Demetrio. Café, valeu, Café. Café é famoso. Mas ali, a linguagem dele ali, e isso é importante, a linguagem do jovem evangelizando o jovem estando ali no Ministério de Música, o jovem estando pregando, porque essa linguagem
vai tocar o coração, né? E a gente sempre traz alguma coisa da igreja aqui, né? Hoje eu quero trazer aqui a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, falando aos jovens: Christus vivit. Cristo vive. E aí, para você jovem que está na evangelização, pega lá para você entender um pouco ali mais da linguagem da evangelização dos jovens. E o Papa vai falando dos jovens no Antigo Testamento, depois dos jovens no Novo Testamento, e aí nós vamos ver, né? Davi foi jovem, né? E tantos outros. Ele vai falando na Bíblia, vai falando do Cristo como esse jovem sempre vivo, sempre jovem, e vai mostrando ali a eficácia. Nossa Senhora foi chamada jovem. E aí vai mostrando também essas realidades existenciais, né? Do jovem evangelizando aqueles que estão no fundo do poço, né? Que buscaram tantas alegrias e chegaram ali à decepção de que não encontraram nada de felicidade, né? A vocação do jovem, a pastoral do jovem, né? Você nessa exortação apostólica pode encontrar muita coisa boa para evangelizar os jovens. Você que é evangelizador, né? Para saber essa linguagem do jovem, para saber tocar no coração, é muito importante, né? E como você falou, Vitor, né? O Peter, muitos às vezes colocam o testemunho da vida passada. E parece que, ali contando o testemunho, parece que é muito maior do que a ação de Deus, né? E no nosso testemunho, por mais que teve uma vida errada, numa vida na drogadição, tem que mostrar no testemunho o poder de Deus, que é muito maior, que foi na fraqueza que Deus se mostrou a força, né? E para que o jovem veja, nossa, a vida velha é pior do que essa vida nova que o Senhor está me dando. Então, claro, como você disse, é sempre a linguagem exata do Espírito, né? E sempre mostrar que o poder de Deus é muito maior. E não contar, né, com saudades das cebolas do Egito, mas contar como que eu não quero mais isso, né? E isso faz toda a diferença também, né? Perfeito. Toma cuidado, viu, jovem? Só toma esse cuidado, só não se promova, né? Fala da ação de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida e toca adiante, deixa Deus agir. Repete aí o nome do documento, padre, que eu acho que é importante a gente colocar para a galera aí ter acesso. Você, né? Pode ir, eu estou aqui até na internet, aqui você pode ir lá no site do Vaticano, vaticano.va, Christus Vivit, a exortação apostólica do Papa Francisco, Cristo vive. Então, só lá na internet, no site do Vaticano, você encontra. Legal demais. Bom, Vitor, estamos no final já Sim. dessa conversa, assim... cara, você engoliu o script, graças a Deus, tudo que a gente preparou já foi aqui, a gente já se emocionou demais. Eu já conheci essa história da sua ligação com a sua mãe, que é uma coisa maravilhosa, coisa mais linda. Vale a pena acompanhar depois todo o testemunho do Vitor. Você pode ir lá no Canção Nova Play e tem esse programa na íntegra para você acompanhar toda a história, se você está pegando só esse final, mas vale a pena, viu? Você estava falando também, Vitor, só para a gente terminar aqui a história e entrar nesse momento de oração, por todos os que estão acompanhando a gente, a experiência do seu pai, né? Que houve essa brecha aí, uma enfermidade, né? Que ele teve que parar de ingerir álcool e nessa Deus acabou fisgando ele também. Só termina essa história que também é muito linda. Foi, exatamente. E nesse processo de doença do meu pai, de ter que parar de usar o álcool, onde nossa proximidade, nosso conhecimento começou a ser muito fortalecido, foi onde surgiu minha vocação, e eu vim para a Canção Nova. Eu, com 6 meses de estando aqui em Cachoeira Paulista, a minha mãe me liga e fala: ô Vitor, os exames do teu pai, eles não estão bons. E acharam um tumor no pouco daquilo que resta do fígado dele. Porque o álcool destruiu o fígado do meu pai. Então, aquele pedaço que ainda está sadio, foi encontrado um tumor, e que provavelmente é um câncer. E ali foi muito difícil, porque eu tinha acabado de chegar, eu tinha acabado de deixar tudo. O verbo deixar, ele estava se realizando ali, de forma muito concreta.
E desligamos o telefone, e minha mãe prometeu que assim que tivesse novos resultados, ela entraria em contato. E dias depois, não me recordo muito bem, ela me liga aos prantos, dizendo que aquilo que era a expectativa, aquilo que a possibilidade tinha se concretizado, e que meu pai estava com câncer no fígado, e por se tratar da gravidade, do local, do histórico, ele não tinha muito tempo de vida. E nesse contexto eu fiz o meu maior retiro que eu poderia ter feito. Os meus pais vieram à Cachoeira Paulista, o padre é da minha turma, mas ele não morava comigo, ele morava na casa de Nazaré, eu morava na casa de Emaús. E meu pai chegou, já tinha um bom tempo que eu não o via, e meu pai chegou com o cabelo já completamente grisalho, muito magro, e meu pai veio se despedir de mim. E ali eu vivi uma experiência de Deus muito forte na minha vocação. Mas voltando um pouco, isso eu acho que é interessante falar, que no telefonema com a minha mãe, onde nós dois chorávamos, eu falei, mãe, eu estou voltando para casa, porque eu quero estar aí do lado dele. E minha mãe, chorando muito, ela disse, eu não te aceito mais em casa, o teu lugar é aí. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais pensei em sair da comunidade, eu nunca mais tive a nossa chamada crise vocacional. E naqueles dias, no sábado e no domingo, como foi difícil para o meu coração de vocacionado, de consagrado, perceber a despedida do meu pai. Ver que ele chegava nos meus irmãos de comunidade, ia no ouvido e falava, cuida dele para mim. Num olhar, num abraço. E olhando aquilo, aquela cena com os padres da comunidade, com os meus irmãos, eu fui vendo, e eu acho interessante eu estar falando isso, porque são muitos jovens que nos acompanham, e eu fui fazendo um retiro, um pensamento dizendo, quantas vezes eu poderia ter abraçado esse homem, eu não abracei? Quantas vezes eu poderia ter beijado esse homem, eu não beijei? Quantas vezes eu poderia ter sido mais presença na vida dele e eu não fui? E, ao mesmo tempo, eu fui fazendo essa reflexão junto com a minha mãe, de ter sido presença com ela, de ter sido perto dela, e eu não fui. E o domingo chegou. Quando o domingo chegou, nós ali colocamos as coisas no carro, eu não querendo viver aquele momento, porque era certo de que na próxima vez, possivelmente seria no caixão, ou num quadro muito complicado. Eu não querendo viver aquele momento, eu sinto uma mão agarrando no meu braço e me puxando para perto, sabe? E ali eu lembrei como é gostoso estar no colo de um pai, né? Eu senti a barba dele de novo. Você é pai, eu sou pai. E eu faço questão de arranhar as minhas filhas, porque aquele dia me lembra muito que a barba mais dura do mundo é a barba do pai, né? E eu fui arranhado novamente por aquela barba. Eu senti novamente aquele cheiro de desodorante vagabundo. E meu pai me disse a palavra mais rica que o câncer me deu. Meu filho, eu te amo. Meu pai nunca tinha dito eu te amo para mim. O câncer disse isso para mim. Meu pai entrou naquele carro, junto com a minha mãe, foram embora. Uma semana depois, a minha mãe me liga para saber como é que eu estou, e eu digo para ela, mãe, hoje é quarta-feira, eu vou estar na missa do Clube do Ouvinte, Clube da Evangelização, já era. E a gente, quando chega na comunidade, da hora que te aparece na televisão, a gente quer avisar a família, né, para ver a gente e tal. Eu vou estar na televisão hoje, a minha mãe não, vou acompanhar. E o padre começou a rezar, nos motivar, eu era ministro da Eucaristia. E o padre disse, pede seu impossível para Deus. E eu falei, Jesus, vamos resolver isso logo. O que o Senhor quer disso tudo? Fala para mim. E nessa mesma hora, Peter, eu vejo uma imagem de ultrassom e uma mão entrando e tomando um órgão interno pela mão.
E o padre Roger começa a proferir palavras de ciência, dizendo: tem uma mulher de frente para a televisão agora ajoelhada. Você reza pelo teu marido que está na cama. Ele está com um câncer no fígado. O Senhor agora abraça com a mão o fígado dele. Era a mesma cena que eu estava vendo. Acaba-se a missa, eu chego em casa. Nosso irmão de comunidade, Fernando Fantini, fala: Vitor, eu estava falando com a tua mãe no telefone agora. Eu falei: minha mãe no telefone, 10 horas da noite, o que aconteceu? Ela estava me contando a experiência que ela viveu na missa agora, e ela pediu para te dizer que seu pai está curado. Semanas depois, meu pai tinha aqueles exames de rotina. O médico olhou os exames do meu pai e perguntou para minha mãe: a senhora acredita em Deus? Minha mãe disse: eu creio, doutor, e eu sei o que o senhor vai falar comigo. Eu sei que o senhor não está vendo mais nada nesses exames e que meu marido está curado. O médico olhou com os olhos arregalados e disse para minha mãe: é isso, eu não vejo nada nesses exames. Meu pai é um homem forte hoje, bonito. Esses dias eu estive em casa e tive a coragem de fazer a grande pergunta que eu nunca tinha feito para ele. Meu pai custeou toda a minha faculdade, Peter. Me formei em Direito. Meu pai tinha um sonho de ter um filho advogado de sucesso. E eu perguntei para ele: seu Milton, você preferiria ter um filho advogado ou um filho na Canção Nova? Ele sorriu e falou: um filho na Canção Nova. Então é isso, a minha vocação, a minha história. A Canção Nova, ela me deu muito mais do que eu ofertei. A minha vocação, a minha entrega a Deus, ela diz de tanta coisa, Peter, que precisaríamos de 4 programas. Para nós, só mais um fato para resumir. No dia do meu casamento, tinham 2 pessoas que tiveram naqueles encontros de jovens há 20 anos atrás. Um deles é o Zé Eduardo, um homem grande, me abraçou, me deu os parabéns. E eu falei: não, você não precisa me dar os parabéns, eu que quero te agradecer. Ele falou: por que você está me agradecendo no dia do casamento, seu casamento? Eu falei: isso tudo que você está vendo aqui está acontecendo porque um dia alguém teve a coragem de falar de Jesus para mim. Eu sou o que é hoje porque tiveram pessoas que tiveram a ousadia de falar de Jesus para mim. Então, ser de Deus é o maior tesouro que eu pude encontrar. O maior tesouro que a gente pode encontrar. Eu fecho os olhos aqui agora, Vitor, e percebo tantos e tantas com impossíveis nas mãos e com lágrimas nos olhos, percebendo que o Vitor é um cara com uma história parecido com a sua, parecido com a minha, uma pessoa que tomou cabo da própria vida, tomou o rumo da própria história nas mãos, disse não ao pecado e começou ao longo do caminho experimentando uma coisa chamada milagres. A gente diz não ao pecado e a gente sabe, na palavra de Deus está escrito: o salário do pecado é a morte. O oposto também é verdade. O salário da santidade é a vida eterna. E a vida eterna, até chegar na vida eterna, a gente vai experimentando grandes e pequenos milagres, até o maior deles, que é o milagre de contemplar Deus face a face na eternidade. É um milagre para nós, porque quem conseguiu esse grande trajeto para nós foi Ele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A gente não conseguiria chegar na eternidade para contemplar a Deus sozinhos. Jesus, assumindo a nossa humanidade, elevou a nossa humanidade ao patamar de estar com Deus. Ele, Jesus, aquele que tomou a carne humana e elevou a carne humana à capacidade de ser divino.
E isso dá para você, dá para mim, dá para todos nós a capacidade de acreditar em milagres. E aí eu chamo o padre, o Vitor, para a gente rezar junto. E eu pergunto para você que está nos acompanhando agora: qual é o seu milagre? E aí eu já peço para o Espírito Santo tomar conta de todo o ambiente que você está, de todo lugar que você está, para que a gente possa pedir juntos: querido, querida, o seu milagre. Olha para mim. Faltava alguém dizer isso para você, né? Pois então, Deus tem um milagre para você. Acredita. Se acontece na vida da gente, aconteceu na vida do Vitor, aconteceu na vida de tanta gente. Por que é que Deus não pode ter um milagre para você nessa noite, querido? Sim, Ele pode resgatar você, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, a sua casa. Ele pode restaurar aquilo que para nós é impossível de ser restaurado. Ele pode, porque Ele é Deus. A gente não é, Ele é. Ele pode. Abre o seu coração agora. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração agora. E como Paulo, São Paulo, personagem bíblico, caiu do cavalo e mudou toda a história. Mudou toda a história de Paulo. Como mudou a nossa história, mudou a história do Vitor, ele mudou a sua história. São Paulo é esse que o Senhor permite cair do cavalo para mudar a história. Esse Paulo tem nome hoje. Esse Paulo tem o nome hoje, Paulo. Esse nome é o seu nome. Esse Paulo tem um nome e o nome é o seu nome. Que nós possamos ter isso em mente e no coração. Quando o Vitor contava o testemunho dele, né, falando de Paulo, eu só lembrava lá quando Paulo foi falar aos Coríntios, né, e ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com a grandeza da sabedoria humana falar do testemunho de Jesus, porque ele sabia muito, mas ele disse: eu fui como quem não sabia nada do saber total, mas fui apenas com o saber que eu tinha do Cristo crucificado, que eu provei no caminho de Damasco. Quando o Saulo deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, aquele que foi encontrado pelo Cristo e que viveu toda a felicidade que o Vitor viveu depois do encontro. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, agora reservado a coroa da eterna glória, a vida eterna. Que você jovem pode ter acesso se deixar Deus ser Deus na sua vida. Como é bom sentir o Espírito Santo em nós. Sinta, permita que esse Espírito Santo trabalhe em você. Vamos lá, Paulo? Canta junto com a gente. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Quero louvar a Deus por esse programa, por esse momento de oração que ultrapassa o tempo deste programa. Que durante essa noite você tenha uma experiência profunda de oração com esse Senhor maravilhoso. Só me resta agradecer ao Vitor. Irmão, Deus lhe pague por tudo. Obrigado por abrir a sua história. Não é fácil contar de algo tão pessoal, mas é para o crescimento de tantos, é para promover o encontro com Deus de tantos. Então Deus lhe pague, meu irmão. Obrigado, banda.
Deus abençoe vocês, valeu mesmo. Padre, sua bênção, e que essa noite seja uma noite de oração. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Brisa suave, vento impetuoso,